Meus irmãos, faz algum tempo que eu tinha o desejo de pregar sobre essa temática que nós iniciaremos hoje, se remontando aí ao Sermão do Monte e desenvolver mais o Sermão do Monte, mas especificamente no que concerne a nossa compreensão de cidadãos dos céus, de filhos de Deus, daquilo que distingue o cristão do não cristão, daquilo que distingue os cidadãos dos céus daqueles que não são cidadãos dos céus. Eu tinha esse desejo de realçar mais as características daqueles que foram separados e ressuscitaram com Cristo para uma novidade de vida, especialmente pelo fato da concepção de conversão estar tão diluída, tão aguada, tão insípida no nosso meio hoje. E aí nós precisamos ter uma compreensão um pouco mais profunda e extremamente bíblica dessa realidade. E aquilo que começou como um estudo para apenas uma mensagem se tornou em uma série. Então nós caminharemos, algumas vezes um pouco mais lento, outras vezes um pouco mais detidamente, em todo o Sermão do Monte, do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, e nós passearemos também por outras porções das Escrituras, especialmente Mateus, haja vista que o foco de Mateus é falar sobre a vinda, do reino de Deus. O tema da nossa série é o caráter cristão, é aquilo que constitui o que é ser cristão, aquilo que define, aquilo que enfatiza o que constitui um cidadão do reino, o que constitui um filho do reino, um cidadão dos céus. Quais atributos do reino devem ser vistos naqueles que são embaixadores do reino, daqueles que são identificados com Cristo Jesus. Então, esse aspecto distintivo, ele é muito importante na nossa compreensão do que nós somos, de quem nós somos e, portanto, de qual deve ser a nossa legislação, a nossa ética, a nossa conduta, qual é o nosso código de ética, como isso forma a nossa moral para nós vivermos no mundo que é antagônico à natureza que nós recebemos. Então, nós experimentaremos a exposição dessas verdades. Todo o tema, toda a série, ela carregará esse tema principal, o caráter cristão, o tema que eu coloquei para os irmãos aí, a fome e a sede dos filhos do reino, e a nossa série, a nossa reflexão vai ser olhar para o Sermão do Monte, observando a instrução de Jesus para os seus discípulos e destacando a realidade de que esses discípulos eles devem ansiar por aquilo que Jesus está ensinando a eles, que é característico dele. Então nós vamos partir desse princípio, nós vamos observar o Sermão do Monte, os ensinos de Jesus e como esses ensinos devem ser apetitosos para nós, devem ser atrativos para nós. Nós vamos olhar dessa forma, por exemplo, quando o Senhor, no capítulo 6 de Mateus, é solicitado para que ele ensine os seus discípulos a orarem. Então, deve ser característico da fome e da sede dos filhos do reino o desejo por orar, o desejo por oração, o anseio de falar com o Pai e o teor dessa oração. Então, por que, meus irmãos, isso? Porque muitos cristãos professos não se distinguem dos ímpios. Nós vivemos uma realidade tão diluída, tão aguada, que conversão se tornou apenas uma simples palavra. A esperança do santo não se distingue mais da esperança do ímpio. A vida conjugal do santo não se distingue da vida conjugal do ímpio. O local de trabalho, que deveria ser um local de adoração para aquele que é cristão,
não tem mais nenhuma diferença em muitos aspectos daqueles que não são cristãos. E isso tem corroído toda a mentalidade de ser evangélico daqueles que olham para nós e de nós mesmos. Nós começamos a considerar a fé cristã de uma forma extremamente superficial. Nós olhamos para esse mundo e nós consideramos que é possível harmonizar uma vida em que nós nos deliciamos, nos deleitamos com os manjares do banquete que esse mundo coloca para nós, satisfazendo cada fragmento de prazer que a nossa carne solicita e ao mesmo tempo ter esperança da vida eterna, ao mesmo tempo ser aquele em que Jesus olha e diz que é bem-aventurado. Não há esforço algum, não há luta alguma, não há aspectos notórios, claros, evidentes, gritantes de atributos de distinção entre muitos cristãos professos e ímpios. Do que nós devemos ter fome e sede? O que é aquilo que deve atrair o apetite dos filhos do reino? Qual é a conduta de distinção daqueles que são cidadãos de um reino, mas ainda vive nesse reino caído? E eu quero levar a você a refletir sobre essas características, sobre esses atributos e colocar-se diante do espelho da palavra de Deus e consultar a sua conversão, consultar o seu destino eterno, consultar o seu amor por Cristo, o seu relacionamento com Deus e averiguar se realmente você desfruta do perdão divino, da paz com o Criador, ou as portas do inferno estão abertas diante de você, lhe esperando. Nós somos expostos, meus irmãos, no Evangelho de Mateus, a alguns temas e que nós vemos sendo enfatizados algumas vezes em porções maiores, outras vezes em porções menores, durante todo o Antigo Testamento. Nós vemos, por exemplo, a ênfase de Mateus ao falar sobre o rei e o reino, que é prenunciado desde o Antigo Testamento, em todo o Antigo Testamento, em que Mateus enfatiza a chegada daquele reino e daquele rei que foi prenunciado, que foi profetizado, sendo estabelecido por uma nova aliança. É isso que o Senhor Jesus fala na última ceia que ele celebra com os seus discípulos, em que essa nova aliança é chegada através do sangue derramado dele. Havia um reino há muito tempo aguardado. Esse reino, ele deveria ser exercido por um rei, há muito tempo aguardado também. No estabelecimento dessa nova aliança, nós percebemos eventos extremamente similares com aquilo que acontece na antiga aliança. Nós estamos aqui na realidade de um monte. O Senhor Jesus se afasta da multidão, sobe no monte e passa a ensinar os seus discípulos. No estabelecimento da legislação, da ética, daquilo que deve reger a nova aliança, no estabelecimento desse reino. Olha como é interessante as similaridades daquilo que acontece na antiga aliança. Na antiga aliança, que exerce o governo de todo o Antigo Testamento, do pacto realizado com Moisés, da aliança sinaítica, nós vemos Moisés subindo ao Monte Sinai, onde ele passa 40 dias para receber de Deus a lei que iria reger o povo. Ele transmitiria essa lei ao povo e essa lei iria governar todo o povo. E o governo, por meio dessa lei, iria estabelecer justamente a distinção do povo de Deus e de todos os outros povos. Ela, olhando para essa lei que tinha características morais do relacionamento
do homem com o próximo, tinha características cerimoniais do relacionamento do homem para com Deus e características civis que estabeleceria a forma de conduta entre o homem comum e as autoridades. Esses três aspectos da lei deveriam reger o povo e o distinguir. Então, em todo momento, quando nós vemos o relacionamento de Deus com o seu povo ou com os povos na nova aliança, nós percebemos que existe uma necessidade de distinção. Existe uma necessidade de mostrar que o povo de Deus é um povo diferente, é um povo que tem uma conduta diferente, valores diferentes, vida diferente. E quando nós chegamos na nova aliança, nós vemos essas mesmas características. O Senhor Jesus sobe ao monte e ali ele não faz apenas uma pregação, não é simplesmente um sermão. Nós vemos aí uma espécie de retiro espiritual com Jesus. Jesus passa alguns dias aí, não 40 dias, como passou Moisés, mas ele passa alguns dias aí instruindo os seus discípulos. E discípulos aqui não são apenas os 12, porque os 12 no Evangelho de Mateus, nós vamos ver sendo ajuntado, proferido, descrito apenas no capítulo 10 de Mateus. Então, nesse Sermão da Montanha, nesse retiro espiritual, que não é apenas um sermão, Jesus instrui os seus discípulos sobre a legislação do novo e eterno reino que chegara com sua vinda. Então, embora não seja possível considerar que o Evangelho de Mateus foi o primeiro evangelho escrito, a cronologia dos escritos aqui não é tão importante para nós. Possivelmente o primeiro evangelho que foi escrito é o Evangelho de Marcos. Mas por que o Evangelho de Mateus ele encabeça a lista dos evangelhos? Porque é justamente o Evangelho de Mateus com essas características hebraicas, com essas características judaicas, tanto o estilo como a linguagem, que apresenta a transição da antiga para a nova aliança. É por isso, então, que ele começa, por exemplo, com uma grande genealogia. E ele mostra que o filho de Davi chegou. O descendente de Davi, no primeiro versículo nós vemos isso. O descendente de Davi, o filho de Davi, o rei prometido, ele chegou. O descendente de Abraão chegou. Então, meus irmãos, imagine a situação. Os judeus esperavam um reino. Os judeus esperavam um rei. Eles sabiam que o estabelecimento desse rei colocaria o povo de Deus sobre todos os poderes da sua época. Colocaria o povo de Deus não mais como escravos, não mais como submissos às autoridades pagãs, mas colocariam o povo de Deus reinando com cetro de ferro, com braço forte, com a soberania de Deus sobre todos os povos. Então, quando João Batista, no capítulo 3, no início do capítulo 3 de Mateus, quando ele prega enfaticamente, de forma imperativa, muito exortativa, de que os povos deveriam se arrepender porque o reino de Deus é chegado. Aquilo dali, apesar de algumas vezes para nós não soar tão urgente, era extremamente urgente para os judeus, porque era justamente esse reino que eles estavam recebendo. Isso significa que vem um rei vem estabelecer uma nova legislação. Um rei vem estabelecer um novo critério de distinção. Ele irá estabelecer o seu reino. E esse reino fará distinção entre os seus súditos e aqueles que são opositores a ele. Como nós vemos em toda a antiga aliança. Em toda a antiga aliança, Deus destrona reis. Deus subjuga reinos. Deus destrói reinados para estabelecer o seu nome e preservar o seu povo. Mateus, ele mostra que existe uma transição em andamento. O período da antiga aliança passou. O período da nova aliança chegou. Um novo reino chega.
O Sermão do Monte, nesse retiro que nós vemos, ele é o primeiro dos 5 grandes encontros, ou dos 5 grandes discursos que nós vemos proferidos pelo Senhor Jesus em Mateus. Primeiro no Sermão do Monte, o segundo, logo quando ele prepara, no segundo preparo dos discípulos, em Mateus capítulo 10, quando ele diz o que é requerido de todos aqueles que seguem a Jesus, eles devem, portanto, morrer para si mesmo e viver para Cristo. E é ali onde ele diz que ele não veio trazer paz, mas ele veio trazer guerra, onde os valores do nosso coração serão provados. E ele coloca isso de forma muito enfática, de forma muito clara, e ele diz: aquele que não é digno de mim não pode ser o meu discípulo. Nós vemos o terceiro discurso quando é conhecido em Mateus capítulo 13 pelas parábolas do reino, onde de várias formas, usando figuras diferentes, ele enfatiza o caráter do reino. O que é que o reino significa para os discípulos e para aqueles cujos olhos não conseguem enxergar. O reino ele parece imperceptível, o reino ele não chega com uma banda que anuncia o seu chegado, a sua chegada. O reino ele não chega diante ou sobre um tapete vermelho estendido. Ele chega de forma muito sutil, ele chega de forma muito tímida, mas esse reino ele crescerá. E ai daqueles que não fizerem parte do reino de Deus, do reino dos céus. Nós encontramos reino de Deus, nós encontramos outros termos como reino dos céus, são termos similares, são termos sinônimos. O quarto discurso é Mateus capítulo 18, onde o Senhor fala da igreja. Mas falando da igreja, também ele fala da humildade que os filhos de Deus, os filhos do reino devem ter e do perdão que um deve dispensar para com o outro. E o quinto sermão é o sermão profético, o sermão escatológico de Jesus, o sermão no Monte das Oliveiras, em que Jesus fala da consumação de todas as coisas. Mas por que eu detalhei esses sermões para você? Porque existe um caráter muito interessante neles. Todos esses discursos são proferidos para os discípulos de Jesus. São os discípulos de Jesus que têm a mentalidade transformada, que têm olhos transformados. São os discípulos de Jesus que conseguem entender os ensinos de Jesus. São os discípulos de Jesus que conseguem contemplar o reino, que ainda não é visto como deveria ser visto. Como nós podemos coadunar desgraças, misérias, mortes, corrupções com a chegada do reino? São os discípulos de Jesus, são os filhos do reino que conseguem olhar para o reino e conseguem ansiar pelo reino. Daí então o tema da nossa série. Não somente se referindo ao caráter cristão, mas a fome e a sede dos filhos do reino. Não há como ter fome ou sede se nós não conseguimos ver, se nós não conseguimos enxergar, se nós não conseguimos experimentar, se nós não conseguimos tocar nessa realidade por vir. Nós tocamos nessa realidade. Nós vemos e por isso nós desejamos. E todas as bem-aventuranças, elas cooperam para esse grande anseio. Porque nós choramos? Porque nós nos portamos com paciência e mansidão? Porque nós somos misericordiosos? Porque os nossos corações foram limpos? Porque nós desejamos a paz? Porque nós suportamos a perseguição? Mateus, ele mostra esse aspecto transicional para os filhos. E cada vez que o Senhor Jesus profere um ensino, ele preenche de esperança os seus discípulos.
Mas isso não é empecilho para as multidões, por exemplo. As multidões sempre foram atraídas por Jesus. Sempre Jesus ajuntou multidões. E nesse primeiro discurso não é diferente. No versículo, meus irmãos, se vocês derem uma olhada aí no versículo 23 do capítulo 4, os irmãos serão expostos a qual multidão o Senhor Jesus foge. Percorria Jesus toda a Galileia, Mateus 4:23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Olha, esse versículo 23, ele já nos dá uma deixa de por que as multidões seguiam Jesus e por que as multidões eram atraídas por Jesus. Jesus curava toda sorte de doenças e enfermidades. Mas também nos diz o porquê das curas, das doenças e da enfermidade. Esses milagres, esses prodígios, essas ações miraculosas são as trombetas do reino avisando que o rei chegou e mostrando o caráter e o poder do rei. É um rei cujo poder é de outro mundo, o poder sobrenatural. É um rei que traz a vida, que restaura, que cura. Versículo 24, e a sua fama correu toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Essas multidões seguiram a Jesus durante todo o ministério do Senhor Jesus. Mas aí algo muito interessante acontece aqui. Ali, no Sermão do Monte, em todo ele, meus irmãos, em todo o Sermão do Monte, em todo aquele período, aqueles dias que Jesus instrui os seus discípulos mais detidamente, e a multidão indiretamente também é alcançada. Mas uma coisa acontece ali. Em todo o sermão, nós não vemos sinais miraculosos, nós não vemos prodígios, nós não vemos curas, nós não vemos expulsões de demônios, nós só vemos o Senhor Jesus pronunciando as suas palavras, as palavras do Rei. Mas as palavras de Jesus, mesmo assim, funcionam como um imã. As pessoas elas são atraídas pelas palavras de Jesus. E Mateus ele descreve como isso impactou o povo, como isso impactou as multidões. Olha no capítulo 7 de Mateus, capítulo 7, no final do Sermão da Montanha, no final do discurso de Jesus, no final desse retiro espiritual de Jesus, no capítulo 7, no versículo 28, Mateus diz o seguinte: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões, maravilhadas da sua doutrina, estavam maravilhadas da sua doutrina. Essa palavra, esse termo aqui, maravilhado, quer dizer completamente preenchida, sobrecarregada. Ali pesou sobre elas, de tão impactante que foram aquelas palavras proferidas por Jesus. O versículo 29 diz o porquê disso. Porque ele, Jesus Cristo, as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Não eram palavras mortas, não eram simplesmente palavras eloquentes. Jesus não tinha apenas uma oratória bem desenvolvida e bela, mas Jesus pregava como se saísse diretamente do seu coração, porque assim ele recebeu do Pai, e pelo poder do Santo Espírito, essas palavras exalam vida. Mas não é esse detalhe que eu quero ressaltar para você. Não é esse aspecto que eu quero enfatizar aqui. Nós vemos que as multidões elas ficaram maravilhadas, ficaram impactadas. Mas existe um fato, meus irmãos. Ficar impactado, ficar maravilhado com as palavras de Jesus não é incomum. Quem nunca se sentiu confortável com as palavras
As palavras de Jesus, quem nunca se sentiu, quem nunca experimentou paz ao ser instruído por porções da Bíblia, por porções das Sagradas Escrituras, ficar impactado, ficar maravilhado não é incomum. Essa mesma multidão o abandonou. A mesma multidão que ficou impactado, que ficou maravilhada, essa mesma multidão abandonou Jesus. Tão logo as suas necessidades materiais foram satisfeitas, ou a partir do momento em que Jesus não satisfazia mais as suas necessidades materiais e emocionais. Mas durante todo o seu ministério, a incontável multidão perseguia Jesus, seguia Jesus. Mas essa multidão só queria pão, peixe e milagre. Essa multidão queria ter as suas curas, ter os seus demônios retirados. Essas multidões, elas queriam um alimento. Ela não queria um rei que estabeleceria um reino espiritual e salvaria o povo espiritualmente. Essas mesmas multidões, elas queriam um rei que atendesse todas as suas necessidades materiais e emocionais e desse estabilidade à sua saúde. Eu já conversei com várias pessoas, meus irmãos. Eu já preguei para várias pessoas que, diante da exposição da palavra de Deus, diante do anúncio do evangelho, do reino de Deus, diante da exposição da esperança que há em Cristo Jesus, essas pessoas experimentaram paz. Elas ficaram tranquilas, elas ficaram impactadas, mas elas não foram transformadas. Elas receberam as palavras de Jesus simplesmente como uma garapa de água com açúcar, como uma porção de ansiolítico. Sabe o que é incomum? Incomum é ser transformado por essas palavras. É isso que aconteceu com os discípulos. Eles não somente ficaram impactados, eles não somente ficaram maravilhados, eles foram transformados. Incomum é morrer para si mesmo e nascer para uma novidade de vida com Cristo Jesus. Isso é incomum. Por isso esse retiro espiritual de Jesus, ele contempla pelo menos 3 objetivos muito importantes. Deixar claro quem são os seus destinatários, expor o significado dessas palavras e estabelecer o propósito delas. Os destinatários nós vimos de forma muito clara. Nós vimos o versículo 23 até o versículo 24 e 25 do capítulo 4 de Mateus, em que Jesus está rodeado de multidão. No versículo 1 do capítulo 5, nós vemos que Jesus ele se afasta das multidões. O versículo 1 do capítulo 5 diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Jesus não ensina as multidões, Jesus não prega para as multidões, Jesus se detém nos seus discípulos. São eles que entendem a nova realidade que deveria ser vivida, que deveria ser experimentada, realidade essa que já tocou a vida deles. Eles entendem de uma forma completamente diferente o que significa chorar e por que eles choram. Eles não choram simplesmente porque as suas necessidades não são satisfeitas, eles choram porque a sua alma geme, porque a sua alma chora, e eles desejam enfaticamente algo que ainda não chegou. As multidões, aqueles que não nasceram de novo, embora fiquem impactados, eles não experimentam o choro da alma. Os seus corações não são limpos, mas eles ficam maravilhados, impactados, deslumbrados com palavras de vida. Mas eles não são transformados. Qual o significado, então, dessas palavras de Jesus para os seus discípulos? Avança um pouquinho em Mateus capítulo 5 e vai para o versículo que nós lemos, versículo 13. A partir do versículo 13 até o versículo 16, Jesus está descrevendo para os seus discípulos
o que eles são. Não aquilo que eles devem ser, mas o Senhor Jesus está mostrando aos seus discípulos o que eles são. E porque eles são o que são, porque foram feitos assim quando nasceram em Cristo Jesus, abandonando completamente a sua vida pregressa, eles nasceram, aquilo que eles eram, morreram. E eles são algo diferente. E por eles ser o que eles são agora, é requerido deles outra coisa, outra forma de vida, outra conduta. E aí ele mostra as propriedades características de algo e usa como metáfora para mostrar o que eles são. Ele diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. O Senhor Jesus está informando aos seus discípulos que essa natureza que eles receberam e essa vida que foi dada a eles, esse reino do qual eles são filhos e embaixadores, requer deles uma conduta específica. Não é viver segundo eles entendem, conforme eles desejam. Eles precisam exercer atributos, características específicas daquilo que eles são. Existem duas características para o sal. O sal ele salga e o sal retarda o apodrecimento. Os filhos do reino, eles devem ansiar para exercerem aquilo que é característico deles. E aí nós vemos as bem-aventuranças sendo descritas e todo o Sermão do Monte sendo descrito, mostrando princípios, não todos os pontos, mas princípios de como eles devem viver se deparando com tais realidades. Se eles não salgam, eles mostrarão apenas que eles não são o que pensam ser. Se a conversão deles não se porta, não testifica, não dá testemunho daquilo que é característico daqueles que passaram por uma real transformação com Cristo Jesus, isso só mostra que eles não são o que pensam que era. Eles não salgam. A vida deles não tem sabor. Eles são insípidos. O que é ser insípido? É viver como um ímpio, meus irmãos. O ímpio não salga. Ele vive para esse mundo. Ele negocia com esse mundo. Ele troca favores com esse mundo. Ele coopera para o avanço do mal nesse mundo. Se isso significar a satisfação da sua carne, a satisfação das suas necessidades, satisfações essa que esse mesmo mundo, essa presente era que nós vivemos, faz nascer neles. Olha, você precisa ser feliz. Você trabalha tanto, você se esforça tanto, você luta tanto, você já sofreu tanto, você precisa ser feliz, você precisa esbanjar de tudo aquilo que ele tem. Mas você só será feliz se você atingir tal patamar. Você só será feliz se você tiver tal coisa. Você só será feliz se você experimentar tal gozo. Mas o ponto é, você precisa ser feliz, porque o que Deus quer de você é a sua felicidade. Então você precisa buscar a felicidade, porque o Senhor lhe entende. O Senhor quer que você seja feliz. Seja feliz. E isso não retarda o apodrecimento, meus irmãos. Sabe por quê? Porque ele vai derribar todas as estruturas do novo reino para experimentar tudo aquilo que esse reino caído tem para oferecer. Quantos cristãos professos nós vemos exercendo tal vida, meus irmãos? Quantos? Quantas pessoas que professaram Cristo publicamente vivem como pessoas desse mundo, pessoas cujas características,
cujo caráter não é celestial, não é do reino por vir. Quantas? Simplesmente porque uma vez abriram as suas bocas e professaram publicamente a fé em Cristo Jesus e pensam que assim, por causa disso, não é requerido que eles exerçam vividamente, abertamente, claramente as propriedades que são únicas dele. Se eles não viverem assim, ninguém mais viverá. Quem retardará o apodrecimento desse mundo? Quem? Quem mostrará o verdadeiro sabor que não pode ser retirado, que não pode ser diluído, que não pode ser mudado? É olhando para você que os infelizes enxergarão o que é felicidade. É olhando para você que nasceu em Cristo Jesus, você que é um filho do reino, é olhando para você que aqueles que não têm Cristo desejarão tê-lo profundamente, mesmo que isso signifique renunciar a tudo que esse mundo deu para ele. Porque eles verão o sabor que não some, o sabor que dura, o sabor que realmente causa diferença na vida daqueles que experimentam. É isso que significa as bem-aventuranças. Não são características que nós devemos buscar. São atributos que nós temos. Nós temos. E nós precisamos exercer publicamente esses atributos. Não existe, meus irmãos, qualquer possibilidade de escolhermos atributos ou de buscarmos atributos para fazermos parte do reino. Todos aqueles, em escala maior ou menor, que são habitantes do reino, são filhos do reino de Deus, eles têm esse atributo. Embora alguns os exerçam de forma muito tímida. O destinatário dessas palavras, os destinatários são os discípulos. O significado é aquilo que eles são, não aquilo que eles devem buscar. E o propósito, então, olha o versículo 17 do capítulo 4. Mateus, capítulo 4, versículo 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Avança um pouco mais, capítulo 5, versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, olha como é interessante, eles pensavam que de forma alguma poderiam ser preteridos, poderiam ser excluídos do reino. São os mestres, são aqueles que lidam com a lei diretamente. Jesus olha para os seus discípulos, nós estamos aqui no Sermão do Monte ainda. E Jesus disse: se vocês não excederem muito a justiça dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Meus irmãos, é importante perceber algo. Externamente, os fariseus observavam tudo aquilo que em seu tempo era compreensível sobre a lei. Tudo aquilo. Então, embora a lei de Deus ela foi modificada para ser alcançável em determinada medida pelos fariseus e o povo judeu, lei essa que era ensinada pelos fariseus, o fato é, externamente, eles obedeciam e exerciam a lei do Senhor, todos os requisitos da lei. Quando Jesus fala que os seus discípulos, portanto, devem exceder para então testificarem que eles fazem parte do reino, o Senhor Jesus está mostrando que não deve haver uma alimentação retroativa de que o exterior entra para o interior.
em alguns aspectos, especialmente por aquilo que ele vai proferir, mostrando o significado, o princípio espiritual por trás da literalidade das palavras, em que não significa apenas consumar um ato, já o desejo desse ato já é espiritualmente a consumação desse pecado. Ele está dizendo o seguinte: existe a necessidade de uma realidade interior que transborda exteriormente, porque isso os fariseus e os escribas não experimentam, mas que isso é característico dos filhos do reino, daqueles que herdarão o reino eterno. É algo que acontece aqui. Lembra de todas as profecias que nós vemos no Antigo Testamento? Para garantir a perfeição da nova aliança e a consumação perfeita do estabelecimento da nova aliança, o Senhor diz que imprimirá as suas leis nos seus corações e dará um coração novo a cada um dos seus. É algo que acontece aqui. E exala. Avança mais um pouquinho. Mateus capítulo 6, versículo 33. Esse versículo é muito conhecido, não é? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Reino do Senhor, a justiça do Senhor. E todas estas coisas vos serão acrescentadas, ele diz. Avança mais um pouco. Mais uma vez nós vemos o reino sendo colocado em ênfase aí. Capítulo 7, versículo 21. Faz paralelo agora do capítulo 7, versículo 21, com o capítulo 5, versículo 20, quando ele fala dos escribas e dos fariseus. E aqui ele diz: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, qual é o propósito? Nós vemos o Senhor chamando os seus discípulos, instruindo os seus discípulos, são pessoas novas. Lembra? É em Mateus, o único lugar nos evangelhos que nós encontramos Jesus, o próprio Senhor Jesus Cristo, falando sobre a igreja, é em Mateus. E ele mostra a realidade de uma fundação que será exercida, que será estabelecida. Então essas pessoas não entendem quem elas são, como elas devem viver, o que é esperado delas. Elas não conseguem discernir completamente a natureza que elas receberam. O Senhor os instrui, as instrui. O Senhor as ensina. O Senhor diz quem elas são e o que é requerido delas. E o Senhor mostra que aconteceu algo interiormente e isso exala naturalmente, isso exala os frutos que eles darão, testificarão de que árvore eles são. Qual é o propósito então? Como filhos do reino, eles são embaixadores do Senhor. E eles têm que testificar desse reino. Eles são agentes do avanço do reino. Mas eles precisam entender quem são, o que é característico deles e o que é esperado deles, para que eles possam avançar. É por isso que todas as vezes que o Senhor fala do reino, daquilo que é requerido dos seus discípulos, da igreja, do perdão e humilhação, quando ele fala do que haveria de vir no seu sermão escatológico, sempre ele fala para os seus discípulos, porque você precisa saber quem você é. E se você entende que você é um filho do reino, que está sendo estabelecido e um dia será consumado, algo é requerido de você. Você já morreu para si mesmo. Você não tem mais vontade. Os seus desejos não são seus.
As suas necessidades não são suas. A sua vontade não é governada por sua própria mente, mas a mente de Cristo que vai sendo adequada a você, que vai se adequando à sua mente, o seu ser, o seu coração vai sendo conformado essa realidade que agora é sua. Aquela realidade por vir pesa sobre você e você sente e exerce isso, experimenta isso através de gemidos, sendo conformado na criatura que um dia você será completamente, sem nenhuma possibilidade de pecado, de erro, de mal. Você será completamente bom. Você desejará plenamente o Senhor. Mas aqui, você é o único que experimenta essas características. Você tem o sabor, você salga. Você é a luz, que ele continua. Depois do versículo 13 e 14, ele continua. Lá em Mateus capítulo 5, você é a luz. Se você não alumia, se você não ilumina, ninguém mais pode iluminar. Não é possível qualquer pessoa diante de você experimentar trevas. Não é possível. É inimaginável. Os filhos do reino são filhos de luz. Eles foram removidos do império das trevas. Eles agora brilham. Mas eles não têm luz própria. A luz dele é apenas um reflexo da luz de Cristo. E para ele nós apontamos. Para ele. Porque nós morremos. Nós morremos. Tudo que há nesse mundo não exerce qualquer poder sobre nós. É verdade, nós tropeçamos, meus irmãos. É verdade. É verdade que, às vezes, alguns agentes do reino caído, desse reino parasitário, cujo o governador é Satanás, é verdade que eles, algumas vezes, com muita eloquência, com muita sagacidade, eles roubam fragmentos da nossa mente, porções do nosso coração, e isso é verdade. Mas nós choramos diante disso. Nós gememos diante disso. Nós buscamos cada vez mais a continuação dessa limpeza que um dia foi iniciada em nós. Nós nos despimos do velho homem, o velho Adão, e buscamos nos vestir do novo homem. Nós somos agentes do reino de Deus, filhos de luz. É diante de nós, meus irmãos, que aqueles que não estão em Cristo Jesus, expostos por nossa luz, a luz que nós refletimos de Cristo, é diante de nós que eles enxergarão os seus pecados. Diante de nós. Enxergarão as suas maldades. Nós somos um povo santo. Um povo cuja distinção é característica daquilo que nós somos. Mas existe alguma coisa importante aqui também. Mais uma coisa importante aqui para nós prestarmos atenção. Jesus, ele está então descrevendo o que nós somos, não aquilo que nós devemos buscar fazer para ser, não é possível. Nós não conseguimos um nível tão profundo de perfeição, nós não conseguimos. Jesus, como eu falei, está descrevendo o que nós somos, o que são os habitantes dos céus, o que são os habitantes do novo reino. Quem são os bem-aventurados? Por que é importante compreender isso, meus irmãos? Porque é importante nós termos essa compreensão daquilo que nós somos e não daquilo que nós deveríamos ser. Quantas vezes você já usou o argumento assim, eu sou assim? Quantas vezes você já usou o argumento, é porque isso é de mim? Olha, é um negócio estranho, mas é porque, sabe, há anos eu sou assim, a vida toda
A vida toda eu sou desse jeito. E a minha esposa, a minha família, os meus colegas de trabalho, nós nos entendemos muito bem, porque essa é uma característica minha, já foi possível assimilar. Até mesmo os irmãos da igreja entendem muito bem que essa é uma característica minha. Mas se isso for uma característica pecaminosa, se isso for uma característica do velho homem, se isso for uma característica dos habitantes do reino caído, do reino parasitário, se isso não for uma característica que contribua necessariamente, enfaticamente para o avanço do reino, para a testificação de Cristo, para dar sabor ao mundo, para retardar o apodrecimento, para colocar luz nas trevas, se não for, tem algo errado. Porque esse reino de trevas, no qual ainda nós vivemos, ele não exerce mais poder sobre os filhos do reino de Deus. Não exerce. Não existe qualquer comportamento, não existe qualquer conduta, não existe qualquer sentimento, qualquer emoção, qualquer afeição desse mundo caído que tenha poder de nos subjugar. Não existe. Talvez a falta de disposição do nosso coração seja um brado de quem realmente nós somos. Nós ficamos maravilhados, nós ficamos impactados com as palavras do Senhor, mas nós não fomos transformados por ela. Nós não fomos. É muito importante, meus irmãos, entender o que significa cada uma dessas bem-aventuranças. Porque se nós não compreendermos a profundidade daquilo que está sendo dito aqui, daquilo que está sendo descrito aqui, nós não conseguiremos entender aquilo que é requerido de nós. Não para termos, mas para testemunharmos. Por que eu estou dizendo isso? Porque, volta para Mateus capítulo 5, do versículo 1. Nós vemos o Senhor Jesus descrevendo as características, o caráter do cristão com atributos, meus irmãos, que comumente nós vemos em pessoas que não são cristãs. Por exemplo, não são só os cristãos que choram. Nós vemos, diante do mal, diante da desgraça, muitas pessoas chorando porque as suas necessidades não foram assistidas, porque o mal sobreveio sobre a sua família, sobre a sua vida. Nós vemos ímpios chorando. A mansidão aqui é interessante. O versículo de número 5, a mansidão descrita aqui, ela realça uma característica de não se impressionar, não ficar impressionado diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das tribulações. Por isso, então, que torna-se mais claro a segunda parte do versículo. Manso, portanto, aqui é aquele que tem tranquilidade porque sabe qual é a sua herança. Manso aqui é aquele que sabe que um dia herdará completamente a terra e ele não precisa viver louco para conquistar o mundo agora, porque esse mundo será consumido pelo fogo e não restará mais nada dele. Mas nós vemos algumas pessoas com características de mansidão diante de problemas, diante de adversidades, que não são necessariamente cristãs. Nós vemos, algumas vezes, e vocês vão de concordar comigo, algumas vezes mais mansas, mais tranquilas do que os próprios cristãos. Nós vemos também que não cristãos, eles desejam sim o fim da corrupção, o fim da exploração. Eles almejam experimentar a justiça. Nós vemos ímpios, por exemplo, exercendo misericórdia e compaixão aos necessitados e ao próximo. Então, qual é a diferença daquilo que nós somos e daquilo que é exercido por pessoas que não são cristãs também? Se o que é apresentado aqui pelo Senhor Jesus Cristo não são atributos
sobrenaturais nós entendemos simplesmente como atributos naturais. Mas o que nós vemos aqui não são atributos naturais, são atributos sobrenaturais. São atributos recebidos direto do céu. Na menor de todas as percepções, nós devemos considerar, meus irmãos, que aquilo que é requerido dos filhos do reino, dos habitantes do reino eterno do Senhor, é extremamente mais profundo do que aquilo que é requerido, do que aquilo que é visto por aqueles que não experimentaram transformação. Jesus está dizendo aqui que os filhos do reino experimentam tais realidades não porque olham para os padrões e as leis do mundo, mas porque conhecem o esplendor do mundo por vir. Quando nós vemos o mal, nós não vemos o mal sendo contrastado pela miséria que é causada pelas pessoas desse mundo para com os pobres. Nós vemos o mal como algo extremamente agressivo à santidade de Deus, à bondade de Deus, e isso nos destrói, isso consome a nossa alma, isso acaba com o nosso coração, e nós choramos porque ansiamos ao ver que nós mesmos, muitas vezes, exercemos essas mesmas mazelas, esses mesmos pecados. Nós olhamos para nós mesmos e nós vemos a miséria que ainda toca a nossa realidade, e isso nos leva ao chão, porque nós já experimentamos a realidade por vir. Nós conhecemos o reino que virá. Numa pequena porção nós conhecemos. Num pequeno fragmento nós conhecemos. Mas isso já é o suficiente para nos fazer ansiar por eles, por esse reino. Nós nos deparamos com a presente realidade e vemos como esse mundo é agressivo ao reino por vir, ao anúncio de Cristo, ao evangelho do reino, ao evangelho da salvação, ao ser de Deus, e isso nos destrói. Por isso nós choramos, meus irmãos. Por isso nós temos a paz em aguardar, porque nós saberemos que a nós foi destinado novos céus e nova terra. Por isso a nossa alma dói, sentindo fome e sede de justiça. Não considerando a justiça de homens caídos, mas olhando para a justiça de Deus. Por isso nós exercemos misericórdia, porque nós a recebemos. E nós não demos nada em troca. E somente os filhos do reino, meus irmãos, somente, que é algo característico nas bem-aventuranças, somente os filhos do reino terão a resposta devida às suas dores. Nem todos serão consolados. Nem todos herdarão a terra, nem todos serão fartos da verdadeira justiça, nem todos alcançarão misericórdia, nem todos verão a Deus. Olha para as bem-aventuranças, eu estou respondendo a isso. Nem todos serão chamados filhos de Deus, nem todos terão o reino dos céus. Somente os bem-aventurados, cuja resposta às suas dores serão respondidas. Por isso que o choro pode durar uma noite, mas a alegria veio ao amanhecer. Por isso haverá um dia em que nós não experimentaremos mais dor, choro, pranto, miséria. Por isso o Senhor passa a ensinar aos seus discípulos aquilo que é requerido dele, o código de ética dele, aquilo por meio do qual eles devem viver. Algo que veio de outra realidade e repousou e os tomou. Eles estão descobrindo o que eles são. O que significa ser filho do reino. E ele passa a ensinar que essa mesma realidade
estabelece necessariamente distintivos entre a antiga aliança que agora passou e a nova aliança da qual eles fazem parte. Eles foram feitos diferentes. A distinção, meus irmãos, aqui, entre os filhos das trevas e os filhos da luz, como o apóstolo Paulo coloca, tanto em Colossenses como Efésios capítulo 5, versículo 8, e Colossenses capítulo 1, versículo 13, mostrando que nós fomos retirados desse império das trevas e nós fomos colocados no reino do Filho, do amor do Pai. Essa distinção não é apenas necessária, mas é precisamente o que descreve o que nós somos. Ou nós somos distintos, ou nós não somos filhos do reino. Ou características da conversão é vista em nós, ou elas não descrevem a realidade que a nossa boca profere que nós somos. Ou nós damos testemunho de novidade de vida, ou nós não somos o que nós dizemos ser. Existe um paralelo, como eu falei para vocês, daquele episódio em que Moisés sobe do monte para receber a lei e passar para o povo para mostrá-los distintos, e esse paralelo com o Sermão da Montanha. Então, durante todo o Decálogo, durante todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia e os 10 mandamentos, nós vemos paralelos entre a antiga e a nova aliança, ressaltando aquilo que é requerido de nós. No capítulo 6, olha Mateus capítulo 6, no versículo 8. É dito, não vos assemelheis, pois a eles. É interessante porque nós vemos isso sendo ecoado lá de Levítico, capítulo 18, versículo 3, quando diz, não fareis como eles. Existe uma profunda necessidade de distinção entre os filhos do reino da luz e os filhos do reino das trevas. Mas somente aqueles, meus irmãos, cuja mente não pertence mais a essa presente realidade, pode experimentar isso. Aqueles que ainda sentem essa presente era o subjugando, exercendo poder irresistível contra eles, esses têm que correr para Cristo. Esses têm que considerar a veracidade da sua conversão. Esses que ainda são marionetes de Satanás e ainda agem segundo os ditames da sua carne. Esses cuja felicidade e a realização das suas vidas ainda resiste a esse mundo, ainda reside nesse mundo e não no mundo por vir, esses devem consultar a sua conversão. Nós somos aqueles cujo coração não está mais preso nos grilhões desse mundo. Nós somos aqueles que podem compreender tais palavras, entender o que é requerido de nós. Dr. Martyn Lloyd-Jones, teólogo muito piedoso, ele disse o seguinte: os crentes não são diferentes dos incrédulos somente quanto à essência, mas também são pessoas que vivem ao mesmo tempo em 2 mundos diferentes. Nós somos habitantes de outro mundo, mas que ainda vivem aqui. Nós temos uma missão, por isso que nós vivemos aqui. Nós temos uma missão a ser exercida. Para concluir, meus irmãos, eu quero dar a vocês o significado bíblico e teológico de conversão. O que significa conversão? Como nós podemos entender conversão, então, à luz do que foi exposto aqui e entender que essas devem ser características experimentadas por cada um de nós, se nós nos consideramos filhos do reino. Porque ser filho do reino é o que determina a fome e a sede que nós temos de moldar o nosso casamento como filhos do reino, de moldar a forma como nós trabalhamos, como nós estudamos, como nós nos relacionamos, como nós fazemos negócio, como nós vivemos nesse mundo ainda caído.
Nós temos fome e sede para exercer o testemunho do reino, porque dele nós somos filhos. O que é conversão? Conversão é uma nova e sobrenatural realidade que invade o nosso ser. Toma-nos de nós mesmos, nos matando e nos vivificando como cidadãos de outro mundo, mas com a missão de ainda viver em um mundo caído como embaixadores do reino eterno. Vou repetir para vocês. O que é conversão? Uma nova e sobrenatural realidade que invade o nosso ser. Nós não conseguimos explicar todos os pontos. Ela invade nosso ser. Toma-nos de nós mesmos, nos matando e nos vivificando como cidadãos de outro mundo, mas com a missão de ainda viver em um mundo caído, contra o qual nós lutaremos, mas como embaixadores do reino eterno. John Stott, que já mora com o Senhor, ele disse o seguinte: nenhum comentário pode ser mais prejudicial a um cristão do que as palavras, mas você não é diferente de outras pessoas. Viver a presente era, meus irmãos, vai muito além de buscar conforto, de buscar satisfação, de buscar felicidade, de buscar paz. Isso não nos descreve mais. Os filhos do reino não podem usar nenhum desses artifícios para qualquer decisão que tomam, qualquer vida que levam, qualquer comportamento que tenham. É inadmissível isso. Não existe qualquer desculpa plausível para ele não exercer aquilo que é característico dele, porque só ele pode exercer tais atributos de bênção ainda para o mundo caído e de serem luz para a salvação de perdidos. Só eles. Todos os dias nós testemunhamos quem realmente nós somos, com as decisões que nós tomamos, com a forma como nós tratamos o nosso cônjuge, a nossa família, a forma como nós lidamos com o negócio, com a forma como nós lidamos com cada esfera nas quais o Senhor nos colocou para testemunhar dele. Todos os dias nós testemunhamos quem realmente nós somos. E com isso, meus irmãos, presta atenção nisso. Com isso, com esse testemunho, nós somos profecias vivas do nosso próprio destino eterno. Você tem profetizado o que com a sua vida? Você deveria considerar isso com maior seriedade. Você tem profetizado o que com o seu testemunho de vida? Qual o destino que lhe espera? Qual o Senhor que lhe espera? O Senhor irado, sobre quem despejará a sua ira eterna? Ou o Senhor Jesus Cristo, com quem você se encontrará e gozará eternamente de paz? Meus irmãos, quando eu estava no hospital com o pai da Amanda, eu interagi com alguns irmãos de outros estados, fazendo alguns projetos. E é interessante como isso é edificante, o relacionamento com os santos. E em determinado momento ele usou uma expressão que foi muito impactante para mim. Quando ele fala dessa realidade de que sentimentos, desejos são guardados aqui no nosso coração, né? A linguagem que a gente usa, na verdade, é guardada na nossa mente, mas a gente usa essa linguagem guardada no nosso coração. E ele disse assim, o Senhor é o público dos seus pensamentos. O Senhor é o público dos seus pensamentos. Quando você pensa, quando você anseia, quando você deseja, quando você planeja, não se engane
que ninguém está vendo. O Senhor é o público dos seus pensamentos. Um puritano, de herança puritana, chamada J.C. Ryle, ele disse o seguinte, sobre a surpresa que muitos professos convertidos terão naquele grande dia. Ele disse, o dia do juízo revelará coisas estranhas. As esperanças de muitos que eram considerados grandes cristãos enquanto viviam passarão o maior vexame. E a podridão de sua religião será exposta e lançada à vergonha pública diante do mundo inteiro. Ficará provado que ser salvo é mais do que fazer uma profissão de fé. A minha oração, meu irmão, minha irmã, a minha oração é que realmente você seja encontrado entre os eleitos de Deus, entre os santos do Senhor. O profundo desejo do meu coração, a minha profunda intenção é que você olhe para o seu coração e não deixe de olhar para ele enquanto você não vê Cristo nele. E se você não vê Cristo nele, dobre os seus joelhos, clame ao Senhor. Olhe para o seu casamento e busque ver Cristo nele. Se você não vê Cristo nele, dobre os seus joelhos, grite desesperado, busque o Senhor. Olhe o seu trabalho, olhe a sua escola, a sua universidade, olhe os seus relacionamentos e busque ver Cristo em cada um. Se você não vê, dobre os seus joelhos, clame ao Senhor. Existe algo errado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, misericordioso e santo Pai, nada nós podemos fazer sem o Senhor, Deus. Nada. Nada nós conseguiríamos experimentar se não fosse Cristo. Nós sequer saberíamos o que é requerido de nós se a Tua própria palavra não revelasse a nós. Na verdade, nós sequer sabemos quem somos se a Tua palavra não nos disser quem somos, ó Deus. Antes de conhecer o Senhor, nós nos julgávamos bons. Nós nos julgávamos livres. Nós achávamos que nós éramos os senhores do nosso próprio destino. Até descobrir que nós não tínhamos poder para nos desvencilhar do pecado. Nós nos deparávamos com situações em que nós sabíamos que comportamentos, atitudes eram erradas, mas nós não conseguíamos dizer não a elas. Nós não conseguíamos fugir delas. E o Senhor nos alcançou. O Senhor mudou o nosso coração, o Senhor nos trouxe a vida, o Senhor arrancou a venda dos nossos olhos, o Senhor mudou a nossa mente, o Senhor nos fez felizes. O Senhor nos deu uma felicidade que não depende das circunstâncias, dos bens que nós temos. Não depende, Deus. O Senhor nos deu Cristo e com isso o Senhor nos deu tudo. Nós não queremos outra coisa, Senhor. Nós só queremos Cristo. Meu Deus, que essa seja a experiência de cada um aqui. Que desejem a Cristo mais do que tudo, até a própria vida. O Senhor inclinou o nosso coração para Ele. O Senhor colocou os nossos corações em Suas mãos. Não é possível, Deus. Horas, dias não são suficientes, palavras não são suficientes para agradecer ao Senhor. Nós éramos cegos e agora nós vemos. Nós éramos mortos e agora nós temos vida. Faz isso com aqueles que não são, Deus. Por favor, Senhor. Faz isso com aqueles que não experimentaram. Chama-os de bem-aventurados também, assim como o Senhor nos chama.
É o Senhor que diz o que nós somos, não nós. Nós somos bem-aventurados, porque nós somos filhos do reino, que um dia tomará todo o mundo, embora seja desprezado nessa presente era. Nós esperamos, com a mansidão do reino, com a tranquilidade celestial, porque não adianta quem deseja tomar. Essa terra é nossa, restaurada, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Aleluia. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor, meus irmãos.